até as 8h30, 8h40, para poder explanar o que você quiser. Depois a gente abre para a conversação da turma, se eles assim quiserem. Fica à vontade. Eu vou desligar minha câmera aqui para não ficar aparecendo. Beleza. Obrigado, Vasco, pela oportunidade. Pessoal, preparei igual o sistema daquela última aula que eu participei com vocês, alguns slides que eu vou compartilhar na tela. Eu tenho dois monitores hoje, então eu vou conseguir vê-los. Se alguém quiser abrir a câmera, pode ficar à vontade, se não, sem problemas. Se quiser interromper durante a fala também não tem problema, já que nós somos poucos aqui, a gente tem que ter essa liberdade. Só um minutinho que eu vou pegar aqui a apresentação. Eu vou compartilhar para vocês. Consegue ver meus slides aí, gente? Sim. Sim, sim. Beleza, obrigado. Não tem, não. Então vamos começar. Eu sou Thiago Neumann, igual o Vasco bem disse, sou mestre em administração pública. Também sou procurador municipal e advogado. Tenho mais ou menos uns 13 anos que eu estou nessa labuta aí no mundo jurídico. Já vi um pouquinho de cada coisa. Aqui no interior a gente é meio que clínico geral, porque precisa dar conta de vários tipos de demandas distintas. E quando o Vasco me contou falar um pouco sobre a Lei 11.101, eu me dispus a fazer, porque tenho um contato, ainda que breve, com esse material, seja no escritório, seja nos meus estudos. Vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá? Para me interromper, para mandar no chat alguma coisa, como vocês bem quiserem. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Tá, não, tudo bem. Bom, em caráter introdutório, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Está passando os slides, gente? Acho que teve algum problema aqui, não travou meu computador, só um minutinho. Efeitos técnicos. Para mim não está passando os slides. Vai. Agora deu. Tá para Isso. você? Isso. Beleza. Bom, em caráter introdutório, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Desde da nova égide constitucional, lá em 1988, com a nova ordem, né, de valores, pós-ditadura, valorização da pessoa humana, a ideia de função social, ela está marcante e estruturando toda a nosso ordenamento jurídico. Então, você já ouviu falar, ou pode ouvir falar, em função social do contrato, função social de vários institutos jurídicos, inclusive função social da empresa. E a ideia de função social é justamente fugir da órbita interpessoal das pessoas que estão ali envolvidas e passar a pensar no todo enquanto aquela figura dentro da sociedade. Quais são os reflexos que o contrato traz para a sociedade? Contrato aleatoriamente falando, tá? Contrato de compra e venda, contrato de doação, prestação de serviço. Quais são os impactos além das partes? O que gera de produto e de ganho no meio social? E as empresas, vamos pensar em empresas enquanto instituto jurídico, com elas também não é diferente. O papel que elas exercem na sociedade é marcante, seja estruturando relações de emprego, geração de renda, produtos, bens e serviços em geral, pagando tributo, enfim, sustenta a máquina junto com as pessoas físicas, né? E dentro dessa perspectiva, a lei 11.101 de 2005, que trata especificamente de recuperação judicial, extrajudicial e falência, ela vem como um remédio, digamos assim, que abraça aquelas empresas que têm uma função social importantíssima, empresas em geral, né, dentro do meio social, e traz mecanismos para que elas
tenham a possibilidade de virar, seja para se recuperarem, seja para, entre aspas, serem de forma digna, pagando seus débitos, pagando seus credores, se possível. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria que vocês enxergassem nosso papo hoje sobre esse alicerce principal que a lei tem e trouxe necessariamente para poder garantir a função social das empresas, criando mecanismos para que ela se recupere de uma situação de deficiência financeira, de crise, etc., que não é raro, a gente não sabe, tanto de empresa que abre e fecha todo dia. Pensando necessariamente sempre na sua manutenção. Se não for possível, diante do cenário fático da bola de neve que eventualmente virou o conjunto de obrigações daquela empresa, aí sim tratar especificamente da falência, que é, em paralelo, a morte da pessoa física é a falência da pessoa jurídica. Então, você pode fazer sempre esse paralelo, que seria o fim do convívio, ou da relação, especificamente aqui nesse plano. Então, a ideia da Lei 11.101 parte dessa essência. É importante destacar que ela foi recentemente alterada, em 2020, sobretudo porque houve um amadurecimento nos tratos, né, do regramento jurídico desse meio empresarial, sobretudo depois da Lava Jato, quando aquelas grandes empresas envolvidas tiveram um baque gigantesco e precisaram se reformular. A Odebrecht entrou em recuperação judicial, não só a Lava Jato, mas as crises econômicas que também a gente vem tendo aí desde os últimos anos, desde a Marolinha lá, que o Lula disse que não chegaria aqui, e a Oi, sobretudo, entrou em recuperação judicial. Enfim, o cenário econômico e jurídico no meio de grandes empresas mudou, existiram várias crises, as empresas em crise precisaram de ajuda, e a Lei 14.112 trouxe alguns rearranjos, né, algumas coisas novas para essa Lei 11.101 de 2005, que é importantíssimo. Então, além dessa ideia de função social, queria que vocês guardassem essencialmente essa frase aqui, ou melhor, essa expressão, compatibilização dos dois interesses, está até escrito errado aqui, dos dois interesses em jogo. Quais são os interesses em jogo? Ou os principais dois interesses? Dos credores, em receber, e dos devedores, as empresas em recuperação ou em processo de falência, que devem pagar. E tudo isso traz reflexo para a sociedade. As obrigações têm que ser cumpridas, os contratos têm que ser cumpridos, as dívidas têm que ser pagas, porque tem toda uma cadeia envolvida, uma cadeia de produção, uma cadeia de relacionamentos humanos. A vida gira em torno disso. A vida de muitas pessoas, de muitas empresas está em jogo, por isso a necessidade de compatibilização desses interesses. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui meus slides. Bom, além desse aspecto introdutório, eu queria que vocês guardassem o seguinte: a lei está dividida em uma parte inicial introdutória que trata tanto de recuperação judicial como de falência, como se existissem disposições comuns. Então, do artigo 1º até o 74, mais ou menos ali, quem não teve curiosidade de ler a lei antes, pode fazer depois, agora com essa explanação talvez fique mais fácil, mas guarde essa informação. Existe uma parte que trata de forma genérica dos dois institutos, e existe um regramento específico na sequência, a partir do 75, falando mais especificamente de falência. Então, vou tratar agora das disposições comuns e quais são as bases conceituais que vocês têm que entender do ponto de vista jurídico para interpretar e melhor aplicar essa Lei 11.101 de 2005. Então, dentro dessas disposições comuns e bases conceituais, eu destaquei para vocês quem está sujeito ao regime de execução concursal, ou seja, a quem se aplica essa Lei 11.101 de 2005? Só empresários e sociedades empresárias. Quando eu digo só, é porque existem várias categorias lá no Código Civil de pessoas jurídicas que podem desenvolver atividade econômica. Mas a lei foi trabalhada especificamente e votada para atender, que é a grande maioria, é claro, daqueles empresários e sociedades empresárias que estão no dia a dia do meio econômico.
eu destaquei aqui uma breve resumo do que seria a essência, né? O que você consegue enxergar sempre no empresário ou na sociedade empresária? Essa atividade econômica organizada à produção ou circulação de bens e serviços. A finalidade lucrativa, essa talvez seja a essência principal diferencial do que vem a caracterizar o empresário, a atividade empresária. Mas a lei descarta, por exemplo, a lei exclui, lá no artigo 2º, quem não beneficiário desse procedimento específico, desse regulamento específico. E lá fala de empresas públicas em geral, então para a Caixa Econômica Federal não pode, Sociedade Economista, exemplo, Banco do Brasil, no âmbito estadual, Copasa, CEMIG, todas essas empresas, entre aspas, que têm um braço no poder, não tem possibilidade de receber esse tratamento da Lei 11.101. Por quê? Porque eu vou receber tratamento de lei específica, liquidação específica, porque essas empresas são criadas por lei, são extintas por lei. Então, vai sempre existir um regulamento específico para elas. Outras pessoas jurídicas que não gozam desses benefícios são instituições financeiras, bancos em geral, porque também tem um regulamento específico que vão obedecer. Outro conceito básico que vocês têm que ter em mente é a ideia de insolvência. O que é insolvência civil? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Alguém é insolvente? Ninguém? Eu. Ninguém, né? Insolventes e mudos. Bom, a insolvência, meus caros, é um estado patrimonial em que o devedor se encontra de forma que o que ele tem de débito, de obrigação, de passivo, é maior do que o ativo. Então, houve um desequilíbrio ali, necessariamente, entre o que tem que ser cumprido por ele e o que tem que ser recebido ou o que ele tem em caixa, e esse desequilíbrio caracteriza a insolvência. E essa insolvência, para fins da Lei 11.101, ela tem, por exemplo, algumas características, alguns cenários específicos que podem ser destacados para que se caracterize. Primeiro, impontualidade injustificada, ou seja, para de cumprir as obrigações, a empresário, a sociedade empresária para de cumprir suas obrigações, não paga seus credores, seus fornecedores, não paga tributo, começa a virar uma bola de neve. Então, essa injustificação ou essa falta de justificação na impontualidade, na mora das obrigações, em cumprir as obrigações, já é um indício. Possibilidade de incorrer em execução frustrada, o que é isso? A partir do momento em que você deve, você está sujeito a eventualmente sofrer um processo de cobrança de execução. E essa execução frustrada, ou seja, que não localiza bens do devedor para poder garantir o débito, também é outro indício que justifica essa caracterização da insolvência e a possibilidade de se discutir a recuperação judicial ou falência dessa empresa. E, de forma geral, botei aqui também para vocês em caráter bem exemplificativo, né, um rol não taxativo, que atos específicos do dia a dia, atos de falência, também caracterizam esse estado de insolvência e dão margem para que exista a possibilidade de se implementar a recuperação judicial e ou a falência, né? Nós vamos ver que uma pode ser sucedida pela outra. Seriam esses: a liquidação precipitada de negócios, a empresa começa a desfazer de tudo que tem para poder pagar um ou outro, escolher quem vai pagar. Negócio simulado, fraude, muito comum isso acontecer. O patrimônio está em nome da pessoa jurídica, começa a passar para a esposa do sócio minoritário, simulando a compra e venda, passa para um parente distante. Todos os negócios jurídicos nulos, e uma vez descobertos por ações específicas, né, que são possíveis de ser movidas, elas ficam esse risco, digamos assim, de falência. Alienação irregular do estabelecimento, vendendo, entre aspas, de porteira fechada. Inclusive, gente, quando eu falo porteira fechada, a lei estipula que empresários do meio rural, empresários rurais também podem se valer desse benefício. Tá? Então, vendendo a fazenda de porteira fechada, opa, tem uma coisa mal contada, por qual preço, quem recebe muitas ofertas, qual foi essa publicidade? Então, tem que ficar muito ciente disso. Né? Então, eu botei aqui vários exemplos. Um outro exemplo específico dessa insolvência: descumprimento do plano de recuperação judicial. Não falo na frente do que vem a ser essa recuperação, mas se você se propôs esse fôlego, a se recuperar e se descumpre o que foi programado, opa,
Alguma coisa está errada, de fato, não está firme o suficiente para continuar essa atividade. Então, dentro dessa linha, queria que guardasse também a ideia de insolvência como essência para se justificar a aplicabilidade nessa lei às empresas ou sociedades empresárias essa situação, com essa característica, né, patrimonial. Outros conceitos que eu quero que vocês guardem, seja no procedimento de recuperação judicial, nós vamos ter a extrajudicial também. Recuperação judicial ou procedimento de falência, existe a figura marcante do comitê de credores. Ou seja, a lei de disciplina, lá no artigo 27, o rol de atribuições desse comitê, que nada mais é do que um conjunto de alguns credores setorizados, digamos assim, um que representa os créditos trabalhistas, outro que representa os créditos tributários, credores quirografários em geral. Há uma eleição dentro da Assembleia Geral, vamos falar aqui na frente, e esse comitê de credores tem um papel importante de ajudar na fiscalização, de monitorar o cumprimento do plano de recuperação ou de falência, de fiscalizar o trabalho do administrador judicial. E isso tem uma característica marcante em ambos os processos, seja de recuperação, seja de falência. A Assembleia Geral é o órgão máximo, muitas vezes presidida pelo próprio juiz ou pelo administrador judicial, que vai ter o papel específico de ajudar a conciliar aqueles interesses que lá atrás eu disse que tem que ser conciliados, né? Pessoas querem receber, os credores querem receber, o devedor tem que pagar, mas pagar de qual condição, de qual forma, e muitas vezes, mais do que nunca, na recuperação judicial e na falência, vocês vão ver a concretização daquela máxima que seu avô diz, sua avó diz, ou o vizinho lá já comentou perto de você. Antes um bom acordo do que antes um mau acordo do que uma sentença. Se você pagar para ver o final do processo, talvez você não receba. Então você flexibiliza muitas vezes seu crédito, sua forma de receber, abate juros, correção, enfim, você vai tentar se salvar ali na bacia das almas, considerando que o devedor não está, entre aspas, firme das pernas, né? Então guardem essa informação, esse conceito base, suas atribuições lá no artigo 27 e no artigo 35. Pessoal, eu não vou ficar lendo o artigo aqui, porque eu acho que é meio monótono, e eu acho que vocês podem fazer isso depois, mas sempre que possível vou citar um artigo ou outro, onde vocês podem pesquisar, porque a lei, ela tem muitas minúcias, mas muitos detalhes, então não tem condição de esgotar em uma hora e pouco, todos esses detalhes para vocês. Então, tentei pensar o que há de mais importante, e a partir disso, vocês têm um início, uma janela de oportunidade para poder estudar melhor, com base nesse pontapé que eu estou dando aqui agora. Então, dentro dessas disposições comuns e bases conceituais, guardem essas figuras, né? Do Comitê de Credores, da Assembleia Geral, as distribuições estão especificadas na lei, guardem a figura da ideia de insolvência, guardem essencialmente o porquê de existir, a que a gente chama de mens legis, né? A espírito da lei. O que está por trás dessa lei é de manter a função social e resguardar as empresas, os interesses que estão em jogo. É isso que está por trás dessa nossa legislação. Bom, feita essa breve explanação do que vem a ser um caráter introdutório que está por trás dessa lei, quais são as principais figuras e conceitos e comuns que precisam ser conhecidos por vocês, vamos passar especificamente para falar agora da recuperação judicial e extrajudicial. Dúvida aqui, gente? Está tranquilo? Está conseguindo assimilar? Tem uma dificuldade? Vamos lá? Pessoal? Maria falou que sim? Sim, tá indo bem. Beleza. Tá bom, né, Maria? Dá para o gasto. Então tá bom. Então vamos seguir aqui. Certo. Vamos pensar o seguinte. A empresa ou empresário, vamos pensar, sociedade empresária ou empresário individual, pessoa física, com dificuldades financeiras, mas ainda há uma sobrevida. Há créditos a receber, se eu renegociar
alguma coisa, eu tenho condição de me manter no mercado. Esse é o cenário essencial para uma possível recuperação judicial ou extrajudicial. Primeiro, qual é a diferença de uma para a outra? Judicial, aquela que ocorre dentro de um procedimento específico perante o juiz, perante o Poder Judiciário, nos termos dessa lei que a gente está discutindo aqui, analisando pontualmente. E extrajudicial é aquela que pode acontecer segundo a autonomia da vontade dos envolvidos, ou seja, fora de um processo. Não menos burocrático, não desrespeitando essa lei, porque tem critérios objetivos para seguir, normas gerais, né, para se obedecer, mas limites, até coloquei aqui no material, limites, no artigo 161 e seguintes, mas essa liberdade maior existe no procedimento extrajudicial. Por quê? Porque o devedor senta, eventualmente, com seus credores, negocia, revê formas e pactos, daquilo sai um documento. E aquele documento, para a segurança dos credores, é claro, pode ser levado ao juízo para uma homologação.